Não, tem que ver, né? Não, mas não é isso, tem que pagar para o governo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou vendo aqui o filósofo aqui, o professor, né, Paulo Guilherdelli, e aí ele disse que está desmontando o discurso do Bolsonaro e tal. E como eu posso dizer aqui para vocês aqui? Ele falou aqui sobre que o Bolsonaro estava falando da trindade aqui e tal, até uma boa colocação dele, ele disse que o discurso do Bolsonaro é muito subjetivo, porém existem verdades, né? Então vamos aqui pela primeira questão aqui. Sim, antes de entrar aqui nas questões aqui, essa semana, Henri Bagalho, Samuel Borelli, Clayson, e o que eu achei estranho é que o discurso do Bolsonaro é um discurso diretamente, um discurso de ódio contra o PT, contra o PSOL, contra a esquerda que vem fazendo discurso, é um discurso anti eles, e o Bolsonaro, eu não sei qual é a palavra que ele usa, mas ele até acusa como fala os partidos políticos aqui, em relação a isso daqui foi uma crítica e uma acusação de que o Bolsonaro vai combater e destruir os partidos políticos. Eu não vi o Paulo falar isso daqui, eu vi isso no discurso. E aí o Samuel Borelli vai se vitimizar, vai falar que é um discurso autoritário, e não sei o quê, o Henri Bagalho, o Clayson, eles vão fazer o maior escarcéu porque eles não são pensadores, eles são pessoas que se vitimizam na internet, que fazem escândalo, que fazem isso, aquilo, não sei o quê, o Clayson também, só para ganhar visualização. Eles não estão aqui para trazer informação, eles só querem impactar vocês. Eles aprenderam que impactando vocês, eles vão conseguir destaque. E eu fiz até zoeira na live lá, e eles vão fazer escândalo. Vamos aqui no discurso aqui do Bolsonaro e a explicação dele aqui. Ele falou aqui sobre o socialismo, que o Bolsonaro disse que quer libertar a gente do socialismo. E aí até ele admite que a gente não estava no socialismo total, né? Mas aí que vem a questão aqui, que eu vou usar essa questão aqui para explicar os outros pontos. O nosso governo, ele promete socialismo às minorias, as pautas das minorias, e pega todo o dinheiro da gente e não traz nenhum, como fala, benefício para ninguém. Eu sou negro, eu sou descendente indígena, sou negro, sou descendente indígena, sou... Europeu. Não pode falar que eu tenho sangue europeu. Sou negro, sou descendente indígena, tenho sangue hebreu, mas a esquerda odeia os descendentes de Israel. E eu não vi nenhum benefício do governo. Você viu algum benefício do governo, você sendo mulher, sendo indígena, negra, essas coisas? Nada. Estou esperando minha vez. Minha vez. Então é basicamente isso. É uma ilusão que o nosso governo promete para a gente aqui. É tudo mentira. E todo brasileiro tem sangue de índio. E já pensou se o povo brasileiro falar assim, tenho sangue de índio, eu quero a minha terra? Acabou com o Brasil. E não estou mentindo. O Nordeste todinho tem sangue indígena. É muito difícil um cara que não é do Norte, do Nordeste, não ter sangue de índio. E muitos saem da aldeia e vêm para cá. E o índio é inteligente, o cara aprende Tô até vendo aqui na televisão, tem um amigo meu que ele é filho ou neto de índio, ele trabalha com esse negócio que eu tô vendo aqui, é escavadeira. Tem um outro amigo meu, é empresário, escavadeira, ele tem a habilitação de escavadeira, essas coisas, ganha bem. Aí parece que ele passou o contrato por cima de um cara lá e fugiu. Mas ele não passou sem querer, ele passou por querer mesmo. Ele viu o cara e passou por cima. Acho que era o chefe dele. Aí voltando aqui às questões aqui. O nosso governo pega todo o nosso dinheiro, né? E aí ele falou sobre a social-democracia. E aí ele disse sobre as inversões de valores. Ele disse, mas o Bolsonaro não explicou a inversão de valores. A inversão de valores é o seguinte... por exemplo, meu pai é alto, loiro ou ruivo, tem os olhos azuis. Ele pinta o cabelo de ruivo, ele também pinta de ruivo. Que o asfalto dele o cabelo dele é castanho avermelhado. Então meu pai é ruivo. Então, e tanto o Lula como a esquerda prega que as classes, como falo, as classes, pelo manifesto marxista, essas classes de pessoas, elas estão sendo prejudicadas e elas precisam derrotar o meu pai, que é branco, loiro e de olhos azuis, né? E para você ver, meu pai está no mesmo barco que eu e meu pai me ajuda, né? O Brasil afundou não por causa dos homens brancos ou por causa dos empresários, o Brasil afundou por causa dos políticos, né? Então, realmente existe uma inversão de valores, existe como fala, as pessoas,
elas simplesmente querem ouvir o grito delas. As pessoas não querem enxergar assim, olha, eu tenho conta para pagar, o governo está piorando, eu tenho que arrumar um serviço, mas o governo prejudica isso, eu tenho que fazer não sei o que, o governo isso, eu tenho tal, o governo isso, que até a segunda questão aqui, o gigantismo estatal. O gigantismo estatal, infelizmente, não é os funcionários. O professor Paulo lá, ele falou até uma verdade. O problema não está no Banco do Brasil, não está na escola, não está na polícia, não está nisso, não está aquilo. O problema do Brasil, mas ele não disse qual é o problema do Brasil. O problema do Brasil são os políticos. Se os políticos eles recebessem R$2.000 por mês, que eu acho que é um roubo, porque eles deveriam... eles falam que o salário mínimo é o salário exemplar, né? Então eles deveriam aceitar o salário, né? Porque a partir do momento que eu implemento uma política e eu não uso essa política e não sirvo dessa política, eu estou mentindo, né? Brasília e os governantes são a prova de que tudo que eles falam é uma mentira. Por que eles têm superaposentadorias? Por que eles recebem 30, 40 salários mínimos e tal? O politicamente correto. Você mesmo foi até vítima do politicamente correto. O pessoal da esquerda aqui do YouTube aqui pegou um tacapo em você e falou, olha aquele vídeo lá que os esquerdistas aqui sodomizados pelo PT estavam xingando ele, né? Mas o professor aqui, ele questiona muito a pessoa, ele faz um embate direto com o intelecto da pessoa. Então, uma pessoa que é doutrinada, a partir do momento que vê ele, o pessoal da direita vê ele só vai xingar ele, né? E o pessoal da esquerda ali vai falar que ele é louco, que ele, como fala, ele é um cara branco, isso, aquilo, não sei o quê. E, infelizmente, politicamente correto é uma mentira, né? E ele disse que o politicamente correto é um avanço do capitalismo. Eu não nego que é um avanço do capitalismo. Porém, o politicamente correto são pessoas que não têm vida, são pessoas superficiais, que não conseguem entender a ideia dos outros e que querem impor uma ditadura. E muitas vezes, o que acontece? Eu não sou, por exemplo, eu mesmo, eu não sou culpado de ter milhares de pessoas que me perseguem. E essas pessoas pegam vídeos meus, essas pessoas me ameaçam, essas pessoas falam como matar minha mãe, isso, aquilo, tal. O que eu poderia fazer? Eu poderia ficar chorando aqui na polícia toda hora, abrir boletim de ocorrência e criar um descaso de pessoas que estão do outro lado da rede aqui atormentadas. Ou eu poderia pegar assim e fazer vídeo assim, olha, você é isso, você pensa naquilo, você faz aquilo, tal. Você cometeu erro comigo, porém eu não sou culpado pelo meu erro. O culpado do seu erro é porque você é uma pessoa que fez tudo errado na sua vida, é uma pessoa que sente inveja das outras pessoas, é uma pessoa que, como fala, não faz nada o dia inteiro, não tem uma vida, é uma pessoa solitária, é uma pessoa infeliz. São tantas coisas, são tantos haters, eu analisei todos eles aqui. E aí, tem uns que eu sei que não adianta nada, o cara vai passar a vida falando meu nome, o cara vai morrer falando meu nome, né? O cara vai morrer desejando meu mal. Eu faço um trabalho aqui na internet aqui, tentar ser verdadeiro, mas o pessoal não tá nem aí com nada, né? Que mais? E aí não tem o que fazer, né? E o politicamente correto, muitas vezes a pessoa está impondo uma ditadura, a pessoa ela não quer entender. Por exemplo, a política da esquerda aqui é você querer entender as outras pessoas, é você querer ajudar as outras pessoas. Então, a partir do momento que uma pessoa está errada, é porque tem alguma coisa de errado dentro dela, ou errado dentro do funcionamento cerebral dela, ou ela só fez coisas erradas, ou ela viveu uma situação errada, que ela enxerga de forma totalmente errada a vida. Realmente, eu não vou negar aqui que existe o cara que tem um comportamento de machão, mas o cara é machão com próprios amigos, o cara é autoritário. Eu não vou negar que existem mulheres que fazem esse mesmo comportamento, tem pessoas que usam de má fé com a outra porque elas estão infelizes no serviço e acham que podem tudo. É complicado, mas eu não vejo a esquerda trabalhar. Em vez da esquerda pedir dinheiro para mim, para você, isso, aquilo, a esquerda deveria questionar os problemas e trazer as soluções. Aqui é a questão de trazer soluções. Porém, eu vejo você, Paulo, com os braços atados com as soluções. Eu só vejo você com as discussões de ideia, mas eu não vejo você entrar nos lados filosoficamente de quem está certo e de quem está errado. Eu só vejo você falar assim, não, as pautas disso, daquilo, não sei o quê. Só falar. Os políticos falam bem também. Espera aí, só deixa eu ver aqui o resto aqui do
que qualquer coisa eu faço outra. Agora, com isso ele ganha quem? Ele ganha uma parcela pequena da militância dele que de fato não votou na esquerda. Então, portanto, é uma mentira, mas também uma verdade. Eu acho errado. Existe a população brasileira que está nos grandes centros, que não depende do governo, e que são pessoas que têm oportunidade de ter estudos e saber que precisa trabalhar para ter as coisas. Essas pessoas não estão tendo voz. Quem está tendo voz é uma maioria que está em extremo desequilíbrio intelectual, financeiro, social, isso, aquilo. E essas pessoas estão clamando pela solução. Mas os políticos deveriam dar as soluções. Os políticos deveriam abrir canais no YouTube, páginas no Facebook, trazendo soluções e viabilizando essas soluções, porque hoje você não pode fazer nada no nosso país. Hoje tudo é por regulação, né? Eu acho que se o nosso governo continuar desse jeito, eles deveriam colocar uma câmera em cada casa de cada pessoa e dar ordem assim, olha, você tem que dar tantos passos assim, se você dar um passo a mais é multa. E você vai ter que, como fala, esquentar a água assim, ficar assim, com uma roupa especial assim, tremenda assim, longe da água. Mas se demorar demais para desligar, ou desligar muito menos, você também vai levar multa. Nosso país entrou em um declínio intelectual social extremo por causa da esquerda. A esquerda não traz solução. A esquerda, ela simplesmente vai pelo lado do politicamente correto, ela quer tudo perfeito. E aí é o seguinte, teve a posse do Bolsonaro. O Bolsonaro foi tratado igual um deus. E então, será que o Bolsonaro é um deus? Ou ele é uma pessoa ali que vai tomar o governo, né? Então, existe uma distorção tão grande. Quem é tratado como um deus no Brasil aqui? Melhor, quem tem a vida realmente respeitada pelas outras pessoas aqui no Brasil? Ninguém. O seu Pereira. Talvez, mas mesmo assim deve ter hater, ele deve ter hater. Ah, sim, coitado. Né? E tá em perseguição, né? Aquilo ali, a entrada do Bolsonaro ali para aceitar a República não é uma coisa normal. Aquilo ali é como se ele fosse um deus. Isso é um absurdo. O povo tá 12, 13 anos sufocado. Isso é um absurdo. Não, mas não tô falando das pessoas que foram lá bater palma para ele. Tô falando como que o governo recebe uma pessoa que é presidente. Aquilo ali é uma coisa totalmente sem sentido. Ali é o seguinte, é uma pessoa que vai fazer a gestão para algumas coisas para melhorar a nossa vida. Ele não é um deus, ele não é um rei, né? E eu acho ridículo aquilo. E o Bolsonaro, ele tem todo o poder para fazer o que é certo. E por que o povo brasileiro não tem todo o poder? Porque um lado do poder tem tudo, e nós que estamos no outro lado do poder não temos nada. Que até ele falou mesmo que a democracia, o voto do discurso do Bolsonaro lá é uma mentira. E eu também acho. Que ele disse lá que a gente que fez ele estar lá dentro lá. Não, a gente infelizmente não faz nada praticamente. Escolheu. Né? A gente não tem poder nenhum. Dos piores, ele é o melhorzinho. Ele é o único porque ele tem consciência. O resto não. O resto fica assim, ai, tá brilhando, tá tudo brilhando. Eu sou Deus. Ai, tá vendo? Os seres humanos, eles têm que pagar imposto até morrer por minha causa. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. E eu faço tudo para as pessoas, mas ninguém tal. O Brasil aqui é perto do que a Coreia do Norte, se bobear, pela gestão política que a gente sofre. Tem gente que se vende como é Bolsa Família. E o papel do governo, por exemplo, na Bíblia, Deus, ele veio mostrar o caminho intelectual para a pessoa se desenvolver intelectualmente, e ele criou a lei lá em Deuteronômios lá para as pessoas se respeitarem lá, né? Porém, o problema não foi nem a lei nem o conhecimento que Deus fez. Somos nós que somos corruptos, nosso coração é corrupto, a nossa mente é corrupta. Então, falei para vocês, espero que consegui passar alguma mensagem para vocês. Um abraço aí para todo mundo.